bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na aula de hoje nós vamos tratar das congruências dos triângulos, tá? Deixa logo o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todo vídeo novo que for postado aqui no nosso canal, tá? Para você se manter sempre atualizado. Vamos lá. Galera, congruência. Essa palavra você vai associar como tendo mesma medida, entre aspas. Você pode associar como sendo iguais, tá? Então, dois triângulos são ditos congruentes quando tem os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Como assim correspondente? Ou seja, o posicionamento se torna equivalente. Beleza, galera? Tem duas maneiras de você perceber a congruência dos triângulos, seja por valor numérico ou seja pelo caso dos tracinhos aqui que eu estou mostrando a vocês, tá? Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. Observe que o lado AB possui apenas um tracinho, já o lado DE também só um tracinho, ou seja, o lado AB e o lado DE são congruentes, tá? Aqui no lado BC nós temos dois tracinhos e no lado EF nós temos também dois tracinhos, ou seja, o lado BC e o lado EF são ditos congruentes. No lado AC e no lado DF nós temos três tracinhos em cada um, ou seja, o lado AC e o lado DF são ditos congruentes. Como os três lados do triângulo ABC são correspondentemente congruentes aos lados do triângulo DEF, nós dizemos que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Significa dizer que eles têm todos os lados e ângulos, tá, de mesma medida. Beleza, galera? Aqui no nosso outro exemplo, observe que a rotação ela pode ocorrer, tá? Mas você deve se atentar às medidas e aos ângulos. Aqui nós temos o triângulo ABC e novamente um triângulo DEF. Só que esse triângulo está rotacionado, como vocês podem observar na imagem. Nós temos o lado AB com um tracinho, então nós devemos buscar no triângulo seguinte o lado que tem apenas um tracinho, ou seja, o lado DE. Significa que o lado AB é congruente ao lado DE. O lado AC possui dois tracinhos, então nós devemos procurar no outro triângulo o lado que possui apenas dois tracinhos, ou seja, o lado DF. Então nós dizemos que o lado AC é congruente ao lado DF. Para encerrar, nós temos aqui o lado BC com três tracinhos e o lado EF com três tracinhos também, ou seja, o lado BC e o lado EF são congruentes. Observe também o ângulo. Ó. O ângulo no A, três tracinhos. O ângulo no D, três tracinhos, ou seja, o vértice A, ângulo A, vértice D, ângulo D. Esses ângulos são os ângulos correspondentes, tá? Então é como se esse vértice viesse parar bem aqui, tá bom? Quando você fosse colocar uma figura em cima da outra. Aqui no ângulo C, do vértice C, nós temos um tracinho. Ou seja, aqui também tem um tracinho, então é como se esse vértice F viesse parar aqui em cima do vértice C, tá? E aqui nós temos dois tracinhos, ou seja, dois tracinhos aqui também. Então o ângulo no vértice B é correspondente ao ângulo no vértice E. Então na hora que eu rotacionar essa figura e encaixar em cima dessa, vai dar a mesma medida, ou seja, esses triângulos são ditos congruentes, tá? Então, para ser congruente, tem que ter todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, correspondentemente, tá? Você não deve confundir congruência com semelhança, ok? Congruência, você vai ter todas as medidas correspondentes idênticas. Semelhança, você vai ter as medidas correspondentes e os ângulos, tá? De forma onde os ângulos são congruentes e as medidas correspondentes dos lados são proporcionais na semelhança. Na congruência, não.
Na congruência, todas as medidas devem ser idênticas. Bem, vamos falar dos casos de congruência de triângulos, tá? Nós vamos abordar aqui no nosso vídeo 4 casos e o caso do triângulo retângulo, ok? Vamos lá. Primeiro caso, lado, 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 abreviado como LLL, tá? Ou seja, são congruentes dois triângulos que possuem os 3 lados correspondentes congruentes. Ou seja, se você pegou duas figuras, tá, de triângulos, cada uma, e observou que os 3 lados possuem as mesmas medidas, ou os 3 lados possuem quantidade de tracinhos idênticas, como está mostrado aí na figura, esses dois triângulos são congruentes, tá? Então observamos aqui um tracinho no lado AC, um tracinho no lado EG. Então esses dois lados são congruentes. Dois tracinhos no lado AB, dois tracinhos no lado EF. Então esses dois lados são congruentes. 3 tracinhos no lado BC e 3 tracinhos no lado FG, tá? Então esses dois lados são correspondentes. Beleza, galera? Então, primeiro caso, 3 lados correspondentes idênticos, independente de ser representado com tracinhos ou números, se forem idênticos, eles são congruentes. Segundo caso, lado, ângulo, lado, abreviado como LAL, ou seja, são congruentes dois triângulos que possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondentes, tá? Congruentes, beleza? Bem, galera, seguinte, na prática, se você pegou dois triângulos, tá? Onde esses lados são congruentes e o ângulo formado por eles também é congruente, então esses dois triângulos são congruentes, tá? Então nós temos aqui dois lados. Ah, mas aqui tem um tracinho e aqui também só tem um tracinho, tá? Mas no caso foi diferenciado pelo tamanho do tracinho. Aqui nós temos um tracinho maior, tá? E aqui é um tracinho menor. E observem que os ângulos também serão correspondentemente congruentes, tá? Então esses dois ângulos aí, esses lados correspondentes são congruentes, então os dois triângulos são congruentes. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, representado pela abreviação ALA, tá? São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes congruentes. Ou seja, você vem aqui, ó, tem um ângulo, tá? Lado e ângulo. Então observa que esse ângulo correspondente a esse lado correspondente a esse lado e esse ângulo correspondente a esse ângulo, ok? São congruentes os ângulos, são congruentes o lado, então esses dois triângulos são congruentes, ok? Quarto caso, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, representado por LAAO, tá? Esse AO pode vir um O pequenininho ou um O maior. Seguinte, são congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado correspondentemente congruentes, tá? Seguinte, galera, você tem aqui o ângulo, tá? Presente no lado, que é congruente ao outro lado, mais o ângulo oposto, ou seja, o ângulo que está de frente para esse lado, também é congruente lá no outro triângulo. Então, na hora que ele fala lado, o ângulo que está no lado e o ângulo oposto, tá? O ângulo adjacente ao ângulo que está sendo formado por esse lado, que é congruente ao outro no triângulo. Então, ó, nós temos que esses dois triângulos eles também são congruentes, pelo fato de ter os dois lados correspondentes congruentes, os ângulos adjacentes, ou seja, os ângulos que estão formados pelo lado que está marcado como congruente também, tá? São congruentes, e o ângulo que está de frente, ou seja, o ângulo oposto, tá? Aqui também, ó, também são congruentes. Beleza, galera? Então esses são os 4 casos. Vamos lá. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. E lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Ok? Então, ó, vocês devem estar prestando bastante atenção no qual caso que você vai utilizar. Ok? Agora,
Congruência no triângulo retângulo. Primeiro nós temos que identificar o que é um triângulo retângulo e o nome dos seus lados, que eles têm nomes especiais, tá? Vamos lá. Os lados opostos ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então nós temos aqui o ângulo reto no vértice C e lado oposto, galera, é sempre o lado que está de frente para o ângulo. Então o que está de frente para o ângulo é a nossa hipotenusa. Também você pode associar que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Se você observar, esse comprimento aqui é maior que esse comprimento e também é maior do que esse comprimento, tá? Então, duas formas de associar. A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo reto, ou você pode associar como hipotenusa o maior lado do triângulo retângulo. Beleza? Seguinte, os lados que não são hipotenusa, ou seja, os lados que estão formando o ângulo reto, são chamados de catetos, tá? Então, aqui nós temos o lado BC formando o ângulo reto com o lado AC. Ou seja, nós temos o cateto AC e o cateto BC. Galera, vamos agora ver qual é o caso aqui no triângulo retângulo. Seguinte, são congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes. Porque apenas a exigência de ter dois lados correspondentes congruentes. Galera, os triângulos retângulos, vale nele, tá? Em todos os triângulos retângulos, vale o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras garante que se você tiver uma hipotenusa igual à hipotenusa do outro triângulo e o cateto também igual ao cateto do outro triângulo, o terceiro lado, que é o cateto que está faltando aqui, ó, não está marcado, também será congruente, tá, gente? Por causa do teorema de Pitágoras, que será abordado em outros vídeos. Seguinte, observamos aqui que o lado que está de frente para o ângulo reto é a nossa hipotenusa, está marcado com um tracinho. Já no outro triângulo, observe que eu peguei esse triângulo aqui e coloquei ele, entre aspas, em pé, tá? Na posição vertical. Seguinte, o ângulo que está de frente aqui, ó, também um tracinho. Então, esse lado e esse lado são correspondentemente congruentes. Aqui nós temos dois tracinhos, o lado BC, e no lado EF nós temos também dois tracinhos. Então, esse lado é correspondentemente congruente a esse lado aqui. O que nos garante, pelo teorema de Pitágoras, tá? Que será visto em vídeos posteriores, que esse terceiro lado também é congruente. Então, gente, esses dois triângulos aqui, o ABC e o DF, são congruentes, tá, galera? Seguinte, vamos ver exemplos de como aplicar as congruências. Olha só, nós temos aqui um triângulo MNP, tá? Com um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 40 graus e outro ângulo aqui que não está aparecendo, que nós já vamos descobrir. O maior lado 15, depois 12 e depois 9. Aqui nós temos também um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus, um ângulo de 50 graus e um ângulo que não está aparecendo. E um lado A mais 1. Esse A aqui, gente, sempre na matemática, letra representa número. Então, se tem uma letra aqui, é porque ela está representando um número. Gente, vamos lá. Como eu falei, não apareceu um ângulo aqui no N e também não apareceu um ângulo aqui no Z, tá? Bem, seguinte, nós vamos fazer o procedimento da soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, se nós já temos 90 graus bem aqui e nós já temos 40 graus bem aqui, então nós já temos 130 graus, tá? Somando 90 com 40 dá 130. Para chegar a 180, falta 50 graus bem aqui, que coincidentemente, ó, 50 graus, aqui aqui 90 graus, tá? E o que nos resta aqui ser 40 graus também para fechar os 180. Somando 90 com 50, 140. Mais 40 aqui que não apareceu, dá os 180, tá? Considerando que esses dois triângulos aqui são congruentes, beleza, galera? Fazendo essa consideração, nós temos que esse lado A mais 1
é correspondente a esse lado aqui, ó, 12, tá? Então, o número que mais 1 dá 12 é o número 11. Então, 11 é o valor da nossa letra A. Beleza, galera? Então, esse 50 encaixa bem aqui. Esse 90 encaixa aqui, ó. E esses 40 encaixa aqui. Beleza? O que nos traz que o lado XY, perdão, o lado XZ é correspondente ao lado MP, que é 12. Então, A mais 1 é 12. Então, A é 11, tá? Porque 11 mais 1 é que dá 12. Aqui nós temos um paralelogramo, tá? E dentro desse paralelogramo, nós temos a diagonal BD, que dividiu o paralelogramo em dois triângulos. E esses dois triângulos, só pela marcação aqui, ó. 2, 2, tá? Aqui, 1, aqui, 1. E o lado comum, ou seja, nós temos o caso LLL, tá? Lado, lado e lado. Ou seja, os três lados são correspondentemente congruentes. Então, esses dois triângulos são congruentes. Beleza, galera? Aqui está bem fácil de perceber que a abertura maior vai trabalhar junto com o 2x e a abertura menor vai trabalhar junto com o 3y. Ou seja, o dobro de um número, tá, que está representado pela letra x, dá 120. Então, esse número é 60, porque o dobro de 60 é que dá 120. Então, a nossa letra x é 60. Aqui, o triplo de um número y dá 27. Vem a tabuadazinha, 3 vezes 9 dá 27. Então, a nossa letra y é o valor 27, tá? E só para constar aqui também o caso de semelhança. Aqui nós temos lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, tá? Então, nós temos que eles sendo congruentes, nós temos aqui esse caso. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, resolução de exercício, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva aí no canal. Até a próxima aula.